Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 90,16. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 16%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,87, ou seja, ele está sendo negociado aí com bastante desconto, 13% de desconto. Ele vem com a liquidez aí aceitável, vem negociando quase 2 milhões por dia, uma média de 1.800.000 por dia. E é um fundo que já esteve mais descontado ainda e vem com uma recuperação recentemente, vem com a valorização de 5,29% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, esse é um fundo que comumente ele era negociado acima do seu valor patrimonial, né? É um fundo de base R$100 e que durante um bom tempo ele sempre era negociado com bastante ágio. Então lá nos idos de 2020, esse fundo estava sendo negociado ali na casa de 120, R$140. E aqui já fica um aviso, né? Cuidado, não fique se posicionando em fundos que estejam muito acima, principalmente fundos de papel e FOFs, né? E agros, ou seja, ativos aí, FIINFRAs, que estejam muito acima do seu valor patrimonial. Por quê? Em algum momento, inevitavelmente, eles vão tender a vir ao seu VP. Então, durante os anos de 2020, 2021 e até 2022, esse fundo começa a regredir até próximo do seu valor patrimonial. Durante o ano de 2022/2023, começa a ter deflação, começa a ter situações econômicas aí que fazem com que os fundos de papel comecem a recuar bastante. Então esse fundo ocorre uma inversão. Ele sai de um momento que ele estava muito acima do que ele vale para um momento atual que ele começa a ser negociado com esses bolsões de desconto aqui. O fundo é o mesmo, tá, em termos de risco. Nesse momento aqui que ele estava altamente apreciado, ele era de alto risco, e nesse momento que ele está amplamente descontado, ele continua sendo de alto risco. Então lá em abril de 2023, o fundo tem uma queda, sendo negociado ali próximo de R$ 90. Eles buscam uma recuperação no final de 2023, chegando ali quase a R$100. E aí depois o fundo entra numa decrescente, novamente ali quase R$80 ele chega, e a gente vê essa boa recuperação recente do fundo. Ele vem num cenário de boa recuperação. Aqui abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ, um fundo para investidores geral, mandato híbrido. Ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta aí com mais de 90 mil cotistas e ele tem mais de 11 milhões de cotas emitidas. O seu valor atual ele está valendo R$ 103,86 e ele tem um patrimônio aí de 1.210 bilhões de patrimônio. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de R$ 1,11. Continuando aqui no site, a gente vê agora algumas informações em relação ao yield médio do fundo. Então, naqueles momentos lá que o fundo estava sendo negociado muito acima do que teoricamente ele valia, eram momentos que o fundo estava entregando um yield também muito acima do normal. Então, esse fundo chegou a entregar yields na casa de 1,37, 2,45, 2,16, 1,80. E mais recentemente o yield está na casa de 1,10, 1,40, 1,30. Ele está mais ou menos nessa área de yield médio. A gente vê nominalmente, né, os dividendos. Então esse fundo já chegou a entregar dividendos muito estratosféricos, né? Então, no momento que o mercado estava aí com a taxa de 1%, já era algo até bacana, esse fundo chegou a entregar por várias e várias vezes um dividendo na casa de R$2, que era algo, teoricamente, né, na base de 100, era algo na casa de 2%, né? Com a diminuição dos dividendos, também houve a diminuição das cotações. Então isso aí é meio que o mercado é rentista e imediatista. Ele quer ver os dividendos do fundo, né? Então a gente vê lá, 1,20 atualmente, ó, extraordinariamente 1,60. Ele vinha numa crescente, né, durante o ano passado, ó, 1,11, 1,20, 1,30, 1,34, caiu novamente, ó, 1,13, 1,17, 1,18, 1,10 e 1,11 a última entrega. No dia 28 de dezembro, eles pagaram aí no dia 15 de janeiro a quantia de R$1,11. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Então o que acontece? 2 pontos aqui. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado aí o dividendo lá para pagar em fevereiro.
E provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter um relatório mais atualizado a respeito do fundo, tá bom? Então, só lembrando desses detalhes aí. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ainda não tem 5 anos de existência, então a rentabilidade dele fica prejudicada porque ele vai perder ali 1 ano, quase 2 anos de rentabilidade. Contudo, nesse período, ele vem esboçando uma ótima rentabilidade. Mesmo aí com todo esse período de déficit, ele vem com a rentabilidade de 44% no período, igual ao CDI, mesmo com menos tempo, né? Acima do IPCA, do IFIX, perdendo apenas para o IDIV, o Índice de Dividendos das Ações. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago algumas opções de apoio financeiro ao canal. Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com, qualquer doação ajuda demais. Considere se tornar membro dos nossos canais. Os canais Amuinvest, Amufiagro, Amudicas e Amufinfra têm clube de membros. Tornando-se membro, o valor é baratinho, é 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Você apoia imensamente o nosso trabalho e aí tem vários benefícios. Você acessa antecipado a vídeos, 2 semanas de antecedência nos vídeos gravados. Você tem preferência nos vídeos e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Considere também adquirir a nossa planilha de controle financeiro. Quem é membro tem desconto nessa planilha, tá? A nossa planilha de controle financeiro é um ótimo produto aí, barato e acessível, vai te ajudar a organizar os seus ativos e na sua declaração de imposto de renda que está chegando. Compre a planilha e apoie o nosso canal aí. Obrigado de coração, todos vocês aí que apoiam. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books aí com ótima qualidade, ótimo conteúdo agregador de fácil entendimento e acho que vai ajudar bastante vocês. Fazendo a aquisição dos e-books, vocês apoiam o nosso trabalho aí, ajuda demais financeiramente, muito, muito obrigado. Por falar em apoio, gostaria de agradecer imensamente o Cláudio Luiz e o Dr. Cláudio, fez uma doação generosa pra gente, mais do que esse apoio financeiro, eu gostaria de agradecer pelo depoimento. Ele comentou, né, não vou ler todo o depoimento aqui para vocês, mas ele agradecendo aí, dizendo que teve uma ótima performance, que agradece ao canal. Então, assim, por vários e vários momentos a gente fica um pouco desanimado, porque esse mercado de conteúdo, né, você fazer conteúdo e tudo, passa por altos e baixos. E eu gosto de fazer um conteúdo muito justo, né, não gosto de fazer nada chamativo, eu não gosto de fazer informações aí que eu vejo que não vai agregar, e não é bem o formato que o mercado gosta de ver, né? Então, esses meus conteúdos mais analíticos, fazendo análise dos ativos, verificando como é que eles estão se comportando e tudo, nem sempre é um conteúdo que o pessoal gosta de ver que é um conteúdo um pouco mais extenso. Mas, enfim, saber que a gente está contribuindo, esse tipo de depoimento, para mim, conta mais até do que ajuda financeira. Sabe que, pelo menos para uma quantidade aí, a gente vem agregando e ajudando de alguma maneira. Então, obrigado pelo apoio e obrigado pelas palavras. Aqui agora nós estamos no relatório aqui referente novembro/dezembro, né? E, de novo, quando o vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter o relatório mais atualizado do fundo. Então, o que a gente consegue observar? Aqui do lado esquerdo, a gente vê o seguinte, ó, taxas do fundo. 0,25 de administração, 0,95 de gestão, 20% de performance. Se bater IPCA mais 7. E aqui ele traz algumas informações aí a respeito do fundo. Então, ele fala o seguinte, ó. Com a proximidade de finalização e liberação para a construção de casas, os empreendimentos na Aguilec e Lago das Colinas tiveram melhora significativa na arrecadação. Foi concluída a reestruturação das empresas que desenvolvem um dos empreendimentos que serão operados pela marca Red Rock. Os recebíveis desse empreendimento, em sua maior parte, são os ativos que compõem a carteira do FDIC Residence, o qual o RPR11 é investidor, juntamente com o Itaú e outros fundos. A URCA coordenou, com o apoio do Itaú, todo o processo de reestruturação que envolveu a troca de controle acionário, renegociação dos compromissos com a detentora das marcas dos Estados Unidos e reestruturação dos passivos financeiros com diversos credores. Essas mudanças trarão mais facilidade e agilidade na atração de novos investidores para os empreendimentos e consequente aceleração em ritmo de obras. O gestor segue com uma estratégia conservadora de gestão de caixa, direcionando recursos exclusivamente para operações de carteira e atuando fortemente em conjunto com os cedentes em estratégias comerciais. Inserimos no relatório a nova seção. Essa seção nova que a gente vai ver com detalhes, eu vou ler um por um. São aqui, ó, ativos que a gestão considera que tem que ter um ponto de atenção. Então, assim, eu gostei da transparência da gestão, mostrando o seguinte, são ativos que não são problemáticos ainda, né? Mas que tem que ficar acompanhando porque pode vir a trazer problema para o fundo. Então, eu vejo isso de forma interessante, a transparência que a gestão está trazendo das informações. Aqui eles falam no cenário macro, né, as percepções, ó. Então, eles acham que, no questão macro,
permanece focado em finalização de obras, estabilização das carteiras, e eles têm expectativa de um decréscimo da taxa básica de juros. E isso aqui é algo positivo aí para essas questões de crédito, né? Então a gente vê hoje como é que está a situação do fundo. O fundo vale quase 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 198 milhões. Na data de fechamento ele estava sendo negociado ali a 85, e a gente viu que hoje ele já está na casa de 90, né? Então tem uma certa defasagem. Na época de fechamento do relatório, o fundo estava valendo ali 102, a gente já viu que ele está valendo na casa de 103. Os dividendos foram de 1,11. E aqui ele mostra tudo o que eles compraram no mês, tá? Eles compraram esses ativos e o que eles compraram aí também de debêntures. E eles vêm avisando o seguinte: vai por mim. Se esse fundo voltar ao seu valor patrimonial na casa aí de R$100 e poucos, provavelmente ele vai fazer uma nova tentativa de captação. Ele tentou captar esses 500 milhões aí, ó, esses 498 milhões que está no pipeline deles. Tentaram captar, mas foi frustrada a tentativa de captação deles. Então eles têm ativos já prontos para compra, né? A IPCA mais 14, CDI mais 9. Lembrando que eu sempre falo desse fundo. Eu sou o cotista dele, mas sempre alerto. Esse é um fundo que ele tem taxas altas, então ele é um fundo de alto risco. Ele é um fundo de alto retorno, sim, mas ele é um fundo de alto risco. Então não se surpreenda se futuramente tiver eventos de inadimplência nesse fundo. Eu vejo como sendo algo totalmente assim aceitável se vier a ocorrer. O que eu costumo trazer para vocês, ó, o quanto o fundo vem receitando, né? Na casa de 16 milhões, 17 milhões, 17 milhões, caiu para 13, 15 e agora vem no cenário de recuperação, ó, 16, 15. Então, novembro, que é o referente ao último relatório, o fundo receitou 15 milhões, 9 milhões aí, quase 10, vieram dos juros, atualização mais 1 milhão e 200, sendo que em meses anteriores, ó, essa parte de atualização era bem maior, né? 3, 4 milhões, 5 milhões. Então, quando ocorrer aí uma volta da inflação um pouco mais forte, essa atualização monetária deve refletir um pouco mais para o fundo. Outras receitas aí geraram 4 milhões para o fundo. O fundo teve de despesas nesse mês 1 milhão 167 mil. E a gente vai calcular na prática, só que ao invés de olhar novembro, nós vamos olhar os últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses aqui, a gente vai ver o que essas despesas aqui estão representando frente ao total que o fundo receitou. Então, vamos ver na prática o que isso está representando aí para o fundo. 14 milhões e 9 mil vezes 100, dividido por 192 milhões e 179 mil. Então, nos últimos 12 meses, as despesas do fundo, ó, e aqui já está incluído até taxas aqui de performance e tudo. Então, o fundo vem com a taxa na casa de 7,29%, o que eu acho uma taxa aí aceitável, né? Então, no quesito de taxa, eu vejo de forma bem bacana. Então, no mês aí, o fundo teve um resultado interessante. Ele teve um resultado de 1,62, resultado contábil. Só que 32 não passou pelo caixa. Então, o resultado para o fundo cai para 1,30. Desses 1,30, descontou 15 centavos aí de resultado aí de taxas. Então, o fundo cai para 1,15. E aí, o fundo distribuiu, entre aspas, né, apenas 1,10, fazendo uma reserva de 5 centavos. E o fundo possui aí de resultado acruado 41 centavos. Esse resultado acruado aqui é o seguinte: se em algum momento ele conseguir destravar, esses valores acruados na curva aí, então ele tem um resultado interessante aí acruado, né? Em algum momento isso aí vem para o resultado do fundo. Aqui ele mostra esses dividendos entregues. A gente vê aqui o seguinte, a parte de rentabilidade e dos dividendos entregues. E aqui a gente vê o seguinte, ó, a cotação veio caindo, né? Do valor dele negociado em mercado, mas a liquidez do fundo veio se mantendo de lado e nos últimos meses aumentou, né? O número de cotistas vinha na casa de 90 mil, lá para o meio do ano passado, 2023, chegou ali a 93 mil e depois teve um recuo, findando ali mais ou menos 91 mil. Então tá mais ou menos de lado essa questão de cotistas. O patrimônio do fundo foi crescendo a cada nova subscrição que ele fez e atualmente o fundo conta com 14 estados, né, e 37 devedores aí dos seus ativos. Aqui a gente vê um por um os devedores do fundo. Hoje o fundo se encontra numa situação um pouco mais aceitável, tá? Como assim, Amu? Quando eu comecei a me posicionar nesse fundo, alguns devedores do fundo eram na casa de 20 e poucos por cento, era uma exposição muito concentrada que o fundo possuía, tá? E hoje o seu maior devedor aqui, ó, esse debentures prima, é 9,9% do fundo. Esse FDIC Residence, que é o pessoal lá do Red Rock, ó, hoje representa 9,5%. Esse debentures Maravista, mais 9,3%. Então, para mim, esses três devedores aqui
são os devedores de maior exposição do fundo. Os demais já estão numa posição um pouco mais tranquila. Então, esse CRI Lagoa Quente, mais 7,3%. Esse CRI Vitória Brasil já cai para 5%. E aí os demais devedores já começam a estar muito mais pulverizados. Eu espero que o fundo consiga fazer novas captações e que essas novas captações sejam pulverizadas para que cada vez mais isso aqui, ó, represente menos do portfólio do fundo, para que o impacto seja cada vez menor, né? Então, em novas emissões, vamos torcer para o fundo conseguir captar, nem que seja parte daquele recurso ali que ele já tem mais ou menos provisionados. E isso aqui é a novidade que o fundo trouxe, né? Eu faço questão de ler aqui para vocês, ó. Então, nesse IMOG aqui, ó, isso representa o dividendo do fundo aqui, ó, 0,4%, então é quase irrisório. Mas, ó, a operação teve aumento considerável de inadimplência depois da pandemia e demorou mais do que o esperado para se recuperar. Apesar disso, sobregarantia é grande o suficiente para manter a operação adimplente no momento e o saldo devedor da carteira permanece maior que o saldo devedor do CRI. Seguimos acompanhando e apoiando o empreendedor para que as novas vendas aumentem a razão PMT aqui, porque quanto mais essa diferença entre o que foi dito aqui, ó, permanecer, mais saudável vai ficando o fundo. Esse Residence Club aí, que vai ser o do Red Rock Café no Brasil, né? Aí já é um percentual maior aqui, ó, de 7,8% do dividendo, 9,5% do fundo, né? O que eles dizem? As negociações de troca de controle foram concluídas, o que melhora a condição de governança. Durante todo esse período, a carteira permaneceu saudável, sendo esse ponto de maior relevância dentro dessa operação. A carteira é bastante resiliente e existe muito valor potencial nos empreendimentos. E o que me traz um pouco mais tranquilidade, apesar de toda a confusão que gerou isso aqui, é porque tem também o Itaú por trás, né? E o Itaú eles têm bastante expertise, são muito seguros nos seus investimentos. E fora que a Red Rock Internacional, né, é uma gigante aí no mercado, então isso eu vejo com bons olhos. Tem esse Nabilec aqui, que é 1,8% de dividendos, 1,8% do fundo, não é algo tão representativo assim. O empreendimento tem um histórico de pré-investimento do fundo, que dificultou a manutenção da qualidade da carteira com o atraso das obras. E esse atraso ocorreu por conta do aumento do preço de materiais, que nos levou a trabalhar junto com o empreendedor no fluxo de obra, sendo, para que fosse possível, endereçado pelo empreendedor em conjunto com o fundo. A última etapa está sendo cumprida com a ligação de energia. Com isso, já vemos uma melhora na arrecadação e esperamos novas vendas. Então, eles estão sendo transparentes, né, trazendo os possíveis problemas do fundo. Ó. Esse Crystal Residence é um percentual bem pequeno do fundo aí. A gestão, dentro de sua estratégia de alocação, decidiu não aportar mais no empreendimento por conta da avaliação da atividade econômica na região. Com isso, passamos a negociar com o empreendedor a quitação da operação. Foram apresentadas algumas opções, entre elas trocas de garantias, porém a gestão ainda não chegou a um denominador com o empreendedor. E por fim, aqui é o último ativo que eles trazem atenção, esse Pacto Urbanismo aqui. Eles falam que a Paraíba, que é onde eles investem bastante, dentre os estados investidos, foi o estado que mais teve impacto depois da pandemia. Nesse empreendimento aí, Lago das Colinas, urbanismo, voltou a apresentar patamares suficientes para cobrir 100% dos pagamentos do CRIs. Porém, a inadimplência da carteira é superior ao que a gestão julga saudável para a operação e com a liberação do empreendimento, esperamos que a inadimplência baixe através da retomada de pagamentos e venda das unidades distratadas. Essa questão de distratar são pessoas que compraram os lotes, né? E aí depois desistiram, eles romperam o contrato. Então esses distratos para loteamentos, para multipropriedades, podem causar um impacto negativo aí para o fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito aqui ao nosso canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer qualquer ação aqui. Considere fazer qualquer ação porque ajuda demais. Então, nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça e nos ajuda imensamente. Estamos tentando chegar a 20 mil inscritos aqui no canal. Se inscreva e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós o que você achou desse fundo até aqui. Nós ainda vamos voltar para o relatório e ver mais algumas informações a respeito dele. E aí, você acha um fundo muito arriscado? Você teria cotas dele ou já teve? Você acha que é um bom fundo ou não? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu particularmente tenho esse fundo na minha carteira pública e na minha carteira fechada. Tem uma posição aí até aceitável, mas ainda assim chega a 4% do meu portfólio. Tá? Na carteira pública e na minha carteira privada é algo na casa de 3%. Então, é a minha maior posição e note que a minha maior posição é 4%. Então, estou tranquilo,
não estou nem um pouco preocupado com essas situações. Eu investi nele sabendo dos riscos que esse fundo traz e estou tranquilo. Mas sempre eu bato nessa tecla, né? Ainda mais tendo em vista os acontecimentos lá com a HCTR, Versalhes e tal, você tem que estar ciente que é um fundo de alto risco. Eu não acho que possa vir a ocorrer nesse fundo gravidades que ocorreram lá no HCTR, Versalhes e tal. Mas pode ter eventos de inadimplência sim, e eu estou totalmente tranquilo em relação a isso. O fato de eu ter esse ativo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja um ativo bom ou ruim para vocês aí. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Vai lá no canal Amuf Infra e se inscreva, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Já contamos aí com 539, obrigado a vocês que se inscrevem. Nós contamos com 4 canais e os canais estão em outras plataformas. Vá nessas outras plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe e eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui no relatório, voltando, né, para o relatório gerencial, a gente vê as exposições do fundo. Isso aqui, para mim, foi um dos pontos que eu não gostei quando a gestão fez. Quando eu comecei a investir nesse fundo, apesar de ser de alto risco, ele tinha uma exposição alta em loteamentos. Hoje, a exposição é de 23%. E aí o fundo colocou o pé em multipropriedade, né, 31%. Isso aqui eu não gostei. Mas fazer o quê? Espero que essa exposição à multipropriedade não aumente mais do que isso. Ele ainda tem o percentual dos restantes aí, ó, em residenciais, horizontais, verticais, corporativo e tal. Então são restantes das exposições do fundo. É um fundo que tem diversificação geográfica também, né? Tem diversificação em diversos estados do país. A região norte e a região mais centro-oeste aí, ele não vai ter tanta exposição assim. Aqui a gente vê os indexadores do fundo. De novo, se o fundo tem altas taxas, alto retorno, ele tem alto risco. Ele tem uma média de IPCA mais 12, IGPM mais 11, CDI mais 10. Esse ano eu acho que o IGPM vai trazer um resultado mais positivo. E isso pode trazer um resultado passar a ter um fluxo mais positivo para o fundo. Ele tem 5% da carteira em GPM, né? Querendo ou não, esse 5% impacta, porque está trazendo o mesmo resultado atualmente, né? Ele tem mais 10% em CDI, ó, CDI mais 10. E ele tem 84% da carteira IPCA mais 12. Praticamente toda a carteira dele tem proteção contra a deflação, então isso é interessante. E aqui a gente vê o andamento das obras. A gente vê que uma boa parte do portfólio está ali 100% concluída. Ele tem mais outra parte interessante, na casa de 60% construída, ou de 60%, 90%. E aí ele vai ter um percentual bem menor aqui, na casa inicial, de 12% a 50% de construção. A média do andamento das obras da carteira é quase 80%, que eu acho assim bem positivo e bem interessante. Aqui ele traz uma tabela, né, que ele sempre trouxe, que são assim, ó. O que é a inadimplência quando o fundo pegou? O que é a inadimplência atual? Qual foi a variação? E o que essa inadimplência tem que chegar para dar default no fundo? Então aqui, isso eu acho um dos pontos interessantes aqui do portfólio, né? Por exemplo aqui, ó, Lagoa Quente. Eles pegaram com 1,51, aumentou para 2% e para chegar da default tem que chegar a 65% de inadimplência. Outro aqui, ó, Five Sense, era 19%, reduziu para 11% e para chegar da default precisa de 46% de inadimplência. Então eu acho interessante eles trazerem esse tipo de tabela. Pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção, né, para vocês observarem. E aqui o que eles trazem também, ó. O dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual da carteira é de 99 centavos. Então, no mínimo, o fundo tem a condição de entregar 99 centavos. Eles continuam. Com 100% dos recursos alocados aí, considerando o caixa atual, o dividendo mínimo esperado é de R$ 1,01 mais o indexador das operações. 99 mais o indexador das operações. Aqui ele mostra como é que é feita as suas operações. Ó. São 3 tipos de indexadores aí. Então, 7% são dos últimos 3 meses, 67% dos últimos 2 meses e 24% do último mês. Então, você pode ver que o grosso mesmo é dos últimos 2 meses, é a maior parte do resultado auferido. Mas, aqui vai ter impacto 3 meses atrás, 1 mês atrás e principalmente 2 meses atrás. Então, quando a gente está no momento de aumento de inflação, então você tem que ver os meses para depois trazer para cá para o portfólio, né? Para observar na prática. Aqui ele fala sobre a correção monetária do fundo.
Então, em novembro, ficou de 0,20, sendo 0,20 referente ao IPCA e 0% ao IGPM. Aquilo que eu falei para vocês. Acredito que futuramente, quando esse IGPM voltar a ter resultado positivo, né, também impacte positivamente aqui na carteira do fundo. E aqui abaixo a gente chega na carteira dos fundos, dos ativos aqui, né, os devedores. Essa é a parte para mim que eu acho que vocês têm que ter maior atenção. Vem aqui ao final e leia, ó, esse é a Atmosfera, é um residencial vertical lá em São Paulo. VGV é o quanto ele consegue se vender todos os imóveis, né? Todos os seus apartamentos, quanto que o fundo consegue receber? Ó, 34 milhões de VGV. O fundo, o CRI, foi emitido a 40 milhões. Quais as garantias que foram dadas? Não foi dado garantia. Cessão fiduciária dos recebíveis, alienação fiduciária do SPE, fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios. As obras estão 100% concluídas, está com 91% vendido. Eu acho que deveria, se você tiver interesse nesse fundo, né, parar nessa parte aqui e ver um por um dos devedores do fundo, para você entender minimamente onde que você está investindo o seu dinheiro, para quem que você está apoiando e investindo os seus recursos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que compram a nossa planilha, que compram os nossos e-books, que fazem doação para o Pix ou se tornam membros, isso ajuda demais. No canal Mudicas nós temos e-books de português para concurso público. Obrigado a vocês que nos apoiam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.